Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Escritório Kramer Dias Sociedade de Advogados. E eu hoje comento um pouco sobre uma área que eu tenho um carinho muito grande, uma área que eu gosto, que é a área do direito eleitoral. O direito eleitoral é uma área que eu tenho tanta paixão que eu acabei estudando o direito eleitoral especificamente, fiz pós-graduação na área e também fiz pós-graduação na área de ciência política, para poder compreender não apenas o aspecto normativo, como o aspecto sociológico dessa realidade que são as campanhas eleitorais. Então eu estudei bastante parte de estatísticas sobre campanhas eleitorais, os impactos e tudo mais. Hoje eu estou focado no tema da prestação de contas, mas eu não quero falar exatamente de todo o procedimento de prestação de contas, eu vou falar só o básico para que vocês possam compreender. Bom, como tem movimentação de dinheiro público nas campanhas eleitorais, e até uma grande discussão se o governo deve financiar ou não deve financiar os partidos políticos, essa discussão é muito ampla, todavia no Brasil, como ficou definido? O Tribunal Superior Eleitoral entende que essa verba que é destinada para os partidos, ela é fundamental, e ela é mais do que fundamental, ela é importante, e ela tem uma série de restrições, inclusive com relação à penhora por dívidas, ok? Então ela é um valor que não pode ser penhorado com a banalidade que seria o dinheiro na conta de uma pessoa qualquer. A gente tem aqui no Brasil um fundo especial de financiamento de campanha, que é um fundo especial que vem em anos de eleições, mas nós também temos o chamado, o pessoal chama de fundão, né, que é o fundo eleitoral que é pago para mantimento dos partidos políticos. Entende-se, e essa é a visão da ciência política da Constituição de 88 e do modelo adotado no Brasil, que o partido político é fundamental para a democracia, sobretudo porque o Brasil não permite a candidatura avulsa, que nada mais é do que a candidatura sem partido. A gente costuma usar a expressão candidatura avulsa. A própria Constituição estabelece que a filiação partidária é fundamental e os tribunais já tiveram a oportunidade de julgar dessa forma. Há um movimento para tirar isso, mas, seja como for, assim permanece até segunda ordem. Bom, então, por ter movimentação de dinheiro do fundo de financiamento de campanha, nós temos que prestar contas sobre esses valores. Mas mesmo que você não movimente, você vai precisar informar ao juízo essas contas, ok? Esse é um processo que tem uma discussão gigante sobre a natureza dele, porque ele não é bem jurisdicional no sentido de que o juiz não vai julgar uma lide, não tem um conflito aqui. Você vai simplesmente juntar a documentação por um contador, e esse contador, usando as resoluções, porque tem resoluções que saem praticamente cada eleição, ela tem uma modificaçãozinha, explicando como deve ser prestada essas contas, e finalmente as contas são juntadas ali, junto com as documentações, para que o juízo possa avaliar. A resposta dessa prestação de contas, que é um processo que se assemelha ao administrativo, mas ele é feito perante um juiz da Justiça Eleitoral, né? Ela demora um pouco para chegar. É muito comum as eleições acabarem e as contas ainda estarem pendentes de julgamento. É muito comum ainda ter de discutir se essas contas estão corretas ou não. Pois bem, ao contrário de um processo padrão que você tem provimento e improvimento, na verdade eu sempre digo que um processo padrão tem 3 soluções possíveis. Não adentrar ao mérito, quando o juiz alega que não há legitimidade, não há interesse, não tem pagamento das custas, enfim. O juiz pode não adentrar ao mérito, que é extinguir o processo sem resolução do mérito, ou o juiz pode adentrar ao mérito para prover e improver. No caso da prestação de contas, o juízo vai ter mais opções. Então ele vai ter de adentrar o mérito dessas contas, né? Então ele vai adentrar a discussão dessas contas, lembrando que na Justiça Eleitoral os processos não têm custas e, obviamente, eles não têm valor da causa também por conta disso. Então o juízo vai adentrar a questão das contas com várias soluções possíveis. Ele pode declarar as contas não prestadas com ressalvas e aprovadas ou reprovadas. Então a gente tem 4 possibilidades de solução. Bom, o que não pode acontecer em hipótese alguma é a não prestação das contas. Se você é candidato e não prestou as contas, você está com um débito gigante com a Justiça Eleitoral,
você não vai ter uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, pode te prejudicar em passaporte, pode te prejudicar em concurso público, pode te prejudicar em várias burocracias públicas. Portanto, você toma cuidado com isso. Você precisa prestar contas. Não prestou contas, o juiz vai dizer que não estão prestadas, ele obviamente vai julgar cada candidato ali, e você vai ter essa pendência aí até você prestar essas contas. E essa pendência vai te acompanhar. Então é preciso que alguma conta seja prestada, ainda que seja para que você verifique os problemas, os defeitos e depois corrija esses defeitos. Pessoal, é muito comum na ação de prestação de contas, e quem não é da área acaba se surpreendendo, o juiz pedir novas provas, o juiz pedir mais documentos. Não é incomum, como é numa ação ordinária, que o juiz dificilmente vai pedir provas, ele já cita o réu, e se faltou provas, você que depois brigue para poder mostrar o seu direito. Nessa ação, o juiz está atuando mais como uma espécie de fiscal mesmo. Então, o Ministério Público Eleitoral e o juiz eleitoral vão analisar essas contas e vão solicitar, muitas vezes, mais documentos, vão solicitar mais informações e você vai lá prestar contas. Às vezes o cliente se assusta, né? Poxa, eu contratei um advogado, agora estão pedindo aqui novas informações suplementares sobre um gasto. Normal. Às vezes você fez um gasto que não foi da maneira mais precisa e técnica, de acordo com as resoluções, e que quem quer estudar prestação de contas, não adianta estudar a lei eleitoral, hein? Você precisa estudar a resolução, porque são provimentos do Tribunal Superior Eleitoral, atos normativos administrativos, que essa corte estabelece que são mais importantes e aprofundados que qualquer outra lei sobre esse tema. Então, muitas vezes, quem advoga na eleitoral advoga mais com a resolução do TSE embaixo do braço do que com o Código Eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei da inelegibilidade, a lei da ficha limpa e por aí vai. Ok? Pois bem. Então, se ele declarar as contas não prestadas, é o mais grave. É normal que o juízo peça algumas informações adicionais. Esse é um procedimento que nós, na vida prática, não fazemos só como advogado, nem só como contador. Nós fazemos de maneira dúplice, porque o contador tem a expertise contábil para que as suas documentações estejam corretas, e ele vai assinar esse processo com a sua responsabilidade contábil, e o advogado vai assinar a parte jurídica. Geralmente, o advogado vai atuar mais se tiver algum recurso para ser feito, se tiver algum tipo de impugnação ao procedimento, mas na parte documental contábil, é lógico que o contador tem uma ênfase muito maior. Nós somos mais procedimentalistas, mas o contador ele é mais documental com referência a esse processo. Então, é um trabalho feito pelos ambos os profissionais, e é muito bom que assim seja, porque há de ter uma confiança entre o advogado e o contador que trabalha para um partido político, ou para um determinado candidato. O candidato pode querer prestar suas contas separadamente também, se ele não quiser que o partido político faça a coisa de maneira integrada. É comum que o partido contrate para todos, mas você pode optar por fazer uma contratação separada. Se você não gostou do advogado do seu partido, você pode contratar outro, tá? Pois bem, uma vez que as contas foram prestadas, elas podem ser aprovadas, e isso é muito comum que aconteça, mas não é raro que elas sejam prestadas com ressalvas, porque algum documento que você não pegou direito, um recibo, que você não fez o pagamento da forma correta, que você não tomou essa cautela, nem sempre é maldade, nem sempre é imoralidade, falta de ética, tá? A gente vê muito que há um ódio muito grande de falar, as contas foram aprovadas com ressalvas. Muitos candidatos têm contas aprovadas com ressalvas. Isso não significa que ele é um imoral ou um corrupto. Significa que muitas vezes ele não se atentou para um detalhe contábil e, em razão disso, ele vai ter de fazer um ajuste, tá? São as contas prestadas e aprovadas com ressalvas. Então, é mais ou menos como quando você vai lá no INSS ou no órgão público, você cumpre a burocracia, está faltando um documentinho aqui. Você é chamado a juntar, e aí você às vezes não tem esse documento, e aí a coisa fica em haver. Então não é um demérito o candidato ter a conta aprovada com ressalvas. É até relativamente comum. Lógico que como candidato é melhor você ter a conta aprovada sem ressalvas. Só que isso é mais comum em valores, quantidades menores.
de campanha, né? Campanhas com gastos mais irrisórios. Se a sua campanha movimenta muito dinheiro, movimenta muito pessoal, movimenta muitos doadores de campanha, é muito difícil você conseguir uma perfeição documental que impeça toda e qualquer alegação sobre esses valores. Então, cuidado. Aprovação com ressalvas significa uma não perfectibilidade do documento, tá? Mas não significa que o indivíduo é um corrupto, que o indivíduo desviou dinheiro público. Não necessariamente. A sociedade tem que ter um pouco mais de calma ao avaliar essas coisas. Assim como quando você faz um pedido para o juiz e ele é indeferido, não significa que você abriu um processo absurdo, completamente incabível, porque se assim fosse, você pagaria até multa, ao invés de apenas ter a sucumbência. E finalmente, a melhor solução são as contas aprovadas sem ressalvas. A pior é a não demonstração de contas não prestadas, e a segunda pior são as contas reprovadas. Aí você precisa devolver dinheiro, ter aplicação de multa, e muitas vezes você pode incorrer, porque se as contas foram reprovadas, você pode ter cometido erros mais graves que podem te deixar até inelegível. Não pela conta em si, mas por todo o contexto em que essa conta foi reprovada. Tá bom, pessoal? Bom, para compreender isso, tem que ter estudo na área, tem que fazer pós-graduação, tem que se dedicar, tem que ler muito, tem que conversar com os contadores, conversar com os dirigentes partidários. Não é fácil, não é simples. Por isso que eu recomendo que você tenha um bom advogado para fazer isso. Você não vai conseguir acompanhar e entender tudo, porque mesmo nós que somos profissionais, muitas vezes o contador não entende o nosso trabalho como advogado, e nós como advogado não entendemos as responsabilidades e as funções do contador, porque uma estrutura de campanha hoje é uma empresa, é uma máquina. Um partido político movimenta dinheiro, tem contador, tem marketing, tem publicidade, tem campanhas, tem equipe pessoal, tem equipamento, é muita coisa para fazer a gestão, ok? Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, acompanhe que a gente vai trazer mais questões eleitorais aqui para vocês. Um abração, tchau, tchau.